Tá. Eu já chego. Só um minuto. Eu já chego. Senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje... Tá. Só verificar se meu áudio está... Ok, tá ok. Hoje nós vamos informar que me foi entregue a cópia do inquérito policial 0804-402, dígito 79.2024.8.140133. Esse inquérito policial que, nos termos do documento, que me foi entregue pelo ilustre diretor da seccional, pelo qual eu agradeço pela deferência e pelo respeito durante todo o processo. E eu tenho o dever de informar o conteúdo deste inquérito, especificamente na parte que trata do depoimento da senhora secretária, excelentíssima senhora secretária municipal de Educação, senhora Viviana Vieira Fontinelli Ferreira. Por quê? Porque este foi um dos movimentos construídos para fazer valer o direito da professora Maria Vanderlisa, direito este que foi sorrateiramente negado pela gestão municipal de Marituba, e estamos buscando ao longo do tempo corrigir este prejuízo. Eu essencialmente preciso fazer a leitura do depoimento da secretária municipal de Educação, porque a partir do depoimento da secretária municipal, é a partir deste depoimento, é que nós vamos tecer alguns comentários com relação a isto e informar, em tese, os posicionamentos que tomaremos frente à aberração daquilo que está descrito no termo de depoimento da atual secretária municipal de Educação do município de Marituba, referente ao objeto do inquérito. Para os que não têm o conhecimento, a professora Maria Vanderlisa, pelo qual eu represento e por um acaso é minha mãe, deveria estar aposentada nos termos do regime jurídico único do município de Marituba, mais precisamente em seu artigo 196 e seguinte. Este regime jurídico único que nós estamos lutando desde 2021, nós estamos tentando colocar na cabeça, no cérebro, no entendimento daqueles que estão no exercício da gestão pública, que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência na administração pública, ela independe de coloração partidária, de posicionamentos. Compreendem?
se eu sou ou não adversário, pouco importa, em tese. Porque o direito é do servidor e não meu. Desde 2021, que nós estamos batendo a porta da gestão, e a gestão nega de forma arbitrária, covarde, o direito de uma servidora idosa de se aposentar, com a conivência de um conjunto de vereadores irresponsáveis no que tange à fiscalização deste ato específico. E para isso, nós precisamos tomar posicionamentos e enfrentar o sistema. Tanto é que hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que houve desvio de recursos do Fundeb no município de Marituba desde 2007. Como eu posso dizer com muita tranquilidade que de 2021 a 2023 houve desvio de recursos do Fundeb do governo do estado do Pará para o IGPREV. E é Guilherme que diz. E aqueles que me conhecem sabem que quando eu digo, eu digo. Aos que não conhecem a situação, a professora Maria Vanderlisa completou 70 anos em fevereiro de 2021. Eu, na condição de procurador, protocolei em 2021. Está ouvindo, senhora secretária municipal de educação? A senhora sabe. O seu depoimento aqui, na minha opinião sincera, é uma mera tentativa de reduzir o absurdo e a aberração que vocês fizeram. Mas a senhora sabe, tem conhecimento, que há um protocolo em 2021 solicitando por parte da servidora que a senhora, em tese, nos termos do depoimento da senhora, secretária municipal de educação, no qual eu vou ler, a senhora faz um posicionamento irresponsável. E digo, a senhora, secretária municipal de educação, falta com a verdade e desrespeita o serviço público do município de Marituba quando a senhora faz esse tipo de ponderação sem ter a cautela de ter sequer lido a minha documentação, para não correr o risco e o absurdo de ser irresponsável no seu depoimento. E a senhora o foi. A professora Maria Vanderlisa, ao completar 70 anos em fevereiro de 2021, ela incorre no 196 do regime jurídico único, que eu acho que agora a senhora leu pelo depoimento. Eu acho que agora a senhora leu pelo depoimento, mas não leu todo, ou só leu aquilo que lhe interessava. E estou fazendo essa deferência direta à senhora, porque a senhora é a secretária municipal de educação e a responsabilidade recairá sobre a senhora. Em que pese este documento, este inquérito, pelo qual há no conteúdo deste documento um ofício, acredito eu que seja um ofício, mas há um documento anexo no inquérito que, pelo que eu leio, é um relatório final da autoridade policial competente, encaminhando, segundo o documento, para o excelentíssimo doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de Marituba, sem identificar,
quem o seja. Da mesma forma, há no documento, como destinatária, a excelentíssima senhora doutora promotora de justiça da Vara Criminal da Comarca de Marituba, sem identificar quem o é. Óbvio que os senhores saberão que amanhã a primeira coisa que farei, entre outras, é solicitar do parquê, da promotoria, se esse documento foi enviado e quem o recebeu. Da mesma forma, da mesma monta, que vou solicitar da comarca da Vara Criminal de Marituba se esse documento chegou. E da mesma forma, que quando em fevereiro de 2021 nós, através de mim, eu e a servidora, encaminhamos oficialmente manifestação à Procuradoria do município de Marituba para tratar da aposentadoria da servidora, entre outras situações. Documento este protocolado em 2021, reiterado em 2022 e, como todos sabem, sem nenhuma resposta desta gestão irresponsável. Compreendem? E por que nós batemos a porta da gestão em 2021 e 2022? Porque esta gestão deixou de fazer aquilo que deve fazer, que é verificar o básico, como ela está fazendo agora. Verificar a data de nascimento dos servidores municipais e o regime jurídico único, para entender que aquilo que eu, Guilherme, venho dizendo desde 2021, 2022 e 2023, tem que ser cumprido. E será cumprido. E não apenas será cumprido, como aqueles que se abstiveram no cumprimento do dever legal responderão. E não pensem, senhoras e senhores, que uma mera construção de entendimento da autoridade policial nos é suficiente. A professora Maria Vanderlisa, assim como alguns outros servidores, mas eu vou falar apenas e exclusivamente da professora Maria Vanderlisa, pelo qual eu represento. Esta servidora, em fevereiro de 2021, ela encontra amparo no regime jurídico único do servidor do município de Marituba, no artigo 196, que diz o seguinte: o servidor será aposentado. Inciso 1º, por invalidez, não é o caso dela. Inciso 2º, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Vou repetir, porque é no inciso 2º do 196 que está a salvaguarda da servidora municipal de Marituba, a professora Maria Vanderlisa, em fevereiro de 2021, protocolado na gestão irresponsável. Em fevereiro de 2021, ao completar 70 anos, o servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. E aí vem o inciso 3º, para ficar claro, trata da aposentadoria voluntária. Eu acho que eu não preciso explicar, porque seria vergonhoso da minha parte ter que explicar a uma secretária de educação a diferença entre aposentar por invalidez permanente, aposentar compulsoriamente e aposentar voluntariamente. Eu acho que eu não preciso explicar. Porque se eu for ter que explicar a diferença de compulsório, voluntário e invalidez permanente para a secretária de educação, a nossa educação está
lascada, com licença da expressão chula. Mas veja onde nós chegamos. Então, penso eu que a secretária municipal de educação sabe a diferença de aposentadoria compulsória aos 70 anos. E se assim ela o sabe, ela deveria, pelo menos, ter seguido o entendimento dos artigos do regime jurídico único para formar sua convicção de forma responsável. E se assim ela o fizesse, ela teria que chegar no artigo 197, que é o seguinte, aonde diz: a aposentadoria compulsória não depende de vontade. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato da senhora secretária municipal de educação. O 197 lhe ajuda e diz: a aposentadoria compulsória, qual seja, 70 anos de idade, será automática. Automática. Sabe o que é automática? Eu acho que o tempo que vocês levaram para construir a palavra... Eu gostei desse negócio. Resiliente no depoimento, levaram tempo. Eu sei que levaram tempo. Não foi assim, pá, não. Vocês pensaram para chegar nesse porém, é resiliente em dar entrada em seu pedido voluntário. Olha que irresponsabilidade da sua parte. É da sua parte. A assinatura do depoimento, quem está assinando o depoimento é a secretária municipal de educação, senhora Viviana Vieira Fontinelli Ferreira. A responsabilidade é sua. A senhora diz o seguinte, abre aspas, que a servidora já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público, óbvio, porém é resiliente em dar entrada em seu pedido voluntário de aposentadoria. Que absurdo, que vergonha! Aonde a educação do município está com esta secretária de educação que não tem a responsabilidade sequer de construir um entendimento adequado para aquilo que é de suma importância para o servidor público do município de Marituba, que é a sua aposentadoria. Ela tem a audácia de dizer em um documento oficial, que obviamente será encaminhado às autoridades competentes com toda certeza absoluta. Com toda certeza absoluta. E as autoridades em Brasília com toda certeza absoluta. E a primeira ocorrerá no dia 25 e 26 de novembro, os senhores já sabem do que se trata. Abre aspas. A senhora secretária diz para a autoridade policial que a servidora, a professora Maria Vanderlise, já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público. Porém, a servidora resiliente em dar entrada em seu pedido voluntário. Eu fico imaginando. Eu preciso ser comedido. Porque eu sei a diferença entre burrice, idiotice e falta de esclarecimento. Eu preciso construir uma norma, encontrar um substantivo, encontrar um adjetivo, a classe gramatical correta. Eu preciso encontrar uma terminologia que possa adjetivar essa aberração. Veja o perigo que é esta gestão. E quando eu digo perigo, é porque isso não tem nada a ver com
questão partidária, pelo contrário. As minhas posições partidárias são umas, as minhas convicções políticas são outras, e a minha posição específica com essa gestão é muito objetiva. Nós respeitamos e cumprimos a lei, agora precisamos que ela cumpra a lei. E assumimos o risco quando nós desrespeitamos, quando nós não observamos as regras da legislação, nós assumimos o risco e cumprimos com aquilo que nos é devido. Agora também precisamos que aqueles que têm o dever também do cumprimento assim o façam. Porque não é bacana que a lei só sirva para mim. A lei tem que servir para ti, secretária municipal de educação. A lei tem que servir para ti. E eu sei que tu não está fazendo isso por vontade própria. Eu sei que não. Eu sei que não. Então, quando eu digo com muita tranquilidade que houve desvio de recursos do Fundeb no município de Marituba, na gestão da senhora Patrícia Mendes, eu tenho a tranquilidade de imaginar o seguinte: por que um prefeito municipal tem a tranquilidade de desenvolver esse tipo de irregularidade com recursos do Fundeb? É só olhar para cima, para o governo do estado. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Se o governo do estado também pratica essa irregularidade, por que os prefeitos não vão fazê-lo? É uma pergunta que faço. Mas ela será respondida em breve. No dia 25 e no dia 26, será entregue em mãos. Será entregue em mãos. E vocês sabem o que eu estou falando, né? Será entregue na mão do ministro do STF, na mão do governador, caso ele queira receber, eu espero que ele receba, né? E nós estamos tratando aqui a coisa com responsabilidade, institucionalmente falando. Ministro do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas do Estado e o presidente do TCM. Receberá esse dossiê que eu estou preparando aqui desde setembro, com todas as irregularidades, com todas as operações, inclusive aqueles recursos desviados do Fundeb do governo do Estado do Pará para a conta do IGPRE. Certo? Agora vamos voltar com a professora Maria Vanderlisa. Muito bem. Fede, quando eu leio, entendam a metáfora. Fede, quando eu leio esse depoimento. Por quê? Porque vai de encontro a um conjunto de situações que eu não consigo compreender como é que se permite algo nesse sentido. Dos fatos. Isto é o que eu vou ler. O presente inquérito policial teve início mediante a portaria em desfavor de Viviana Vieira Fontinelli Ferreira e Jefferson dos Santos Ferreira, pela prática em tese de crime tipificado no 313A do Código Penal Brasileiro contra a vítima Maria Vanderlisa Costa da Silva. Em seu termo de depoimento, Viviana Vieira Fontinelli Ferreira, dentre outros, relatou que, transcrevo, que é secretária municipal de educação do município de Marituba, que a secretária relata sobre a situação em apreço, que a senhora Maria Vanderlisa Costa da Silva, professora da rede municipal de Marituba, somente não recebeu seu salário do mês de novembro de 2023, pois foi incluída no sistema falta pelo não comparecimento da servidora no local de trabalho. Aqui eu paro. A secretária municipal de educação diz à autoridade policial, e eu estou lendo para os senhores, que a professora Maria Vanderlisa não recebeu seu salário do mês de novembro porque incluíram falta nela. Porque ela não compareceu no seu local de trabalho em novembro de 2023. E os senhores já estão calejados de ouvir de mim que a professora Maria Vanderlisa não foi trabalhar em novembro de 2023 porque ela não precisa ir trabalhar em novembro de 2023.
Assim como ela não foi em outubro de 2023 e recebeu, porque ela tinha que receber. Sabe por quê? Porque a irresponsabilidade, o dever de agir não é dela. Ela não pode se autoaposentar. Ela não pode se autoaposentar. Se ela tivesse atingido a idade de aposentadoria pelo INSS, ela faria o pedido. Coisas lindas. Mas vocês, coisas lindas, colocaram lá no regime jurídico único que aos 70 anos a aposentadoria compulsória de forma automática declarada por ato. O ato, coisas lindas, é o ato de quem? De quem? Do Poder Executivo, coisas fofas. Ela não foi trabalhar em novembro de 2023, da mesma forma que ela não foi trabalhar em outubro de 2023, em setembro de 2023. Em agosto de 2023 também. E eu esperava que vocês anexassem, coisas lindas, dessa gestão, todas as faltas dela, porque ela não foi trabalhar em 2023. Para ser claro, você sabe, você é secretária, tu sabes que ela não foi trabalhar em novembro, em outubro, em agosto, em julho, em junho, em maio, em abril, em março, em fevereiro e em janeiro de 2023. Assim como ela também não foi em dezembro de 2023. E sabe por que ela não foi? Coisas lindas. É porque em fevereiro de 2021, aposentadoria automática, compulsória, não é voluntária, coisas fofas. Eu adoro lidar com coisas fofas. Eu não sei o que eu faço com vocês. Sabe, é porque assim, gente com um pouco mais de inteligência, e eu falo isso com todo respeito, porque isso aqui é depreciativo. Isso depõe contra vocês. E eu não me sinto bem tratando com um baixo nível desse. É uma falta de respeito, é uma afronta direta às instituições, ao direito, à legislação, ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito, o Estado democrático. Vocês estão bagunçando o ordenamento jurídico. Não há no município de Marituba segurança jurídica. Quem está dizendo sou eu. E eu espero que, no que tange ao governo do Estado do Pará, seja diferente. Porque o assunto é muito sério, de repercussão nacional. Não é à toa que eu encaminhei para todos os tribunais de contas estaduais do país a manifestação da douta promotora que determinou que a Prefeitura Municipal de Marituba regularizasse Fundeb irregular. E não por um acaso isso ocorreu em novembro, e não por um acaso em novembro foi retirado da professora Maria Vanderlis o direito dela receber o seu vencimento, com a justificativa de que ela não compareceu ao serviço. Aí eu pergunto, não estava na hora de acrescentar aqui a frequência do ano de 2023? Porque no documento o delegado viu
e leu, a senhora com toda certeza recebeu uma cópia por certo, espero que tenha recebido. E ninguém percebeu que ela recebeu os meses todinhos sem comparecer, e ela não compareceu porque ela não tinha que comparecer nos termos do artigo 197. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato, aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço. Eu preciso explicar mais a burrice que vocês fizeram? Eu preciso esclarecer mais? Óbvio que eu não preciso. Óbvio que eu não preciso. Porque vocês sabem que errados estão. Vocês só não querem dar o braço a torcer. Normal. A gente entende. Quem está assumindo prejuízo é uma servidora de agora, vai fazer 73 anos. E a repercussão vai ser interessante. Eu estava aguardando este depoimento que eu recebi hoje no dia do professor. Né? Deus é tão bacana, Deus é tão legal, né? Que eu recebi a cópia do inquérito no dia do professor. E amanhã nós iniciaremos a fase 3 deste modelo, desta situação aqui, da professora Maria Vanderlisa, e os senhores tomarão conhecimento. Então aqui, foi dito pela secretária municipal de Educação de Marituba que ela não recebeu o salário do mês de novembro, pois foi incluída no sistema fato pelo não comparecimento da servidora no local de trabalho. Vamos ser justos? Vamos fazer a coisa certa? Pergunte. Te faz a pergunta. Você para si. Você para si. Entende? Tipo eu quando pergunto para mim mesmo. Se o meu argumento, se a minha tese que eu vou levar para defender a minha atitude enquanto gestora dos recursos da educação, né? E aqui eu não estou discutindo 999 dias de falta não, tá? Que eu sei que o servidor lá do RH está assumindo essa responsabilidade de ter cometido esse equívoco, não porque ele quer, tá? Não subestime a nossa inteligência, tá? Então deixa o rapaz de lado, tá? Isso não é, esse ringue não é para ele. Esse ringue não é para ele, e nem para a senhora, tá? Esse ringue só cabe eu e outra pessoa que a senhora sabe quem é. No máximo mais um, lá no governo do estado. Os dois eu dou conta. Então vamos lá. Não pagaram porque ela não compareceu ao local de trabalho. Eu te pergunto, a servidora compareceu em que mês de 2023 no local de trabalho e por que vocês pagaram? Aí eu te faço outra pergunta, secretária municipal de educação, e que esse vídeo pode levar para todos, inclusive para as autoridades. Não, a autoridade policial não se preocupe que eu vou levar. Pergunto-te, em 2022 vocês pagaram? Ela compareceu ao trabalho? Pergunto-te novamente, ela deveria comparecer ao trabalho, considerando que agora a senhora tem o seguinte entendimento. Veja. Que a servidora já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público. É a senhora que diz. A senhora afirma que a servidora já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público. Então, penso eu
que se a senhora afirma que a servidora já atingiu o limite, a idade limite para permanecer no serviço público, a senhora lê o regime jurídico único e a senhora diz o seguinte: porém, é resiliente. Resiliente. Capacidade de voltar ao estado anterior. Tá? Resiliente. Resiliente. Tá? Eu te confesso que... Mas enfim, cada autor com a sua obra, né? Que a servidora já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público, porém resiliente em dar entrada em seu pedido voluntário de aposentadoria frente ao INSS. E aqui vem a parte que eu acho mais bacana, a capacidade dos senhores de transferir a culpa que é do senhor para terceiros. E vou repetir, e aqui eu acho muita graça, e com vergonha fico, de ver a capacidade dos senhores de não assumirem a responsabilidade pelos atos dos senhores e transferir a culpa para terceiros. Leia-se INSS, leia-se a servidora. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora servidora comissionada, cargo de confiança, secretária municipal de educação. Eu vou fazer a interpretação disso que a senhora colocou aqui. A senhora foi muito cautelosa quando disse o seguinte, que a servidora já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público. A senhora não fez aqui menção ao regime jurídico único, e a senhora sabe por quê. Quem quer fazer a coisa certa diz o seguinte, que a servidora já atingiu a idade limite para permanecer no serviço público municipal nos termos do regime jurídico único. Por que a senhora não fez? Porque a senhora precisa de uma desculpa para tirar da responsabilidade do RJU, do município ao qual a senhora tem que obedecer, e jogar a bola para o INSS, tal qual fosse uma aposentadoria voluntária e por tempo de contribuição e por idade, que não é o caso. Senhora, em 2021, foi solicitado da gestão no qual a senhora faz parte, em 2021, protocolado. A senhora deve saber disso. Requerimento para tratar junto à Procuradoria da Aposentadoria da Servidora. Em 2021. Vocês não atenderam, vocês não responderam. Porque vocês não respeitam as leis. Em 2022 eu repeti novamente. E vocês não responderam. E aí a senhora vem com a ousadia de dizer que, porém é resiliente em dar entrada em seu pedido voluntário de aposentadoria frente ao INSS. Senhora secretária, professora Maria Vanderlisa, ela deve ser aposentada de forma compulsória no termo do regime jurídico único, que a senhora deve observação. A aposentadoria voluntária não cabe nesse requerimento, nesse pedido. Eu entendo que a senhora tem que dar uma desculpa para isso, para o que fizeram. Eu entendo. Mas o que eu não entendo é que quando vocês colocam que a despeito de constar em 999 faltas no mês de novembro, foi pelo fato de ter sido lançado um código errado. Ou seja, um erro de digitação dos recursos humanos. Que fora este mês de novembro, todos os outros meses, a servidora Maria Vanderlisa Costa percebeu seus valores de forma integral e normalmente. Ora, se ela não trabalhou, se ela não compareceu ao local de trabalho nos meses anteriores, ela não deveria ter recebido se vocês estivessem com a fundamentação correta. E mais, se foi um erro de digitação, por que até agora os senhores não corrigiram?
Se foi um erro de digitação, por que até agora os senhores não corrigiram? Eu vou te ajudar, tá? A autoridade policial, ela se fundamenta da ausência do dolo, à vontade. Eu vou te dar um exemplo. Erros acontecem. E quando acontecem, corrigimos os erros. Tudo bem? Vou te dar um exemplo. Para ficar assim meio bacana. Banco do Brasil, extratos do Fundeb. Esta página, ela tinha equívocos. Esta página tinha equívocos. Aqui na relação de contas de abertura, este modelo que os senhores estão vendo agora, tinha equívocos. Através da minha manifestação, eu não sei se aqueles que acompanham vão perceber que na versão anterior era zebrado. Azul, cinza, azul era zebrado. Agora eles fizeram algumas correções. Quando há equívoco e se pretende corrigir, você vai e corrige. Está fazendo sentido? Eu cometi um equívoco. Lancei algo que não deveria ter lançado. Qual é o procedimento? Ao tomar conhecimento, promover a correção. Eu vou lá e corrijo. Foi isso que o Banco do Brasil fez, o Estado da Paraíba fez, outros estados no qual receberam as manifestações com relação à irregularidade do domicílio bancário também assim fizeram, né? O governo do estado do Pará, quando recebeu de minha parte a informação de que, através do Tribunal de Contas, encaminhado por mim, que o domicílio bancário estava irregular, imediatamente eles promoveram a correção. São culpados pelo erro? Sim. Pelo equívoco? Sim. Promover a correção? Sim. Afasta o dolo. Se os 999 dias lançados foram um equívoco, corrija para ficar na culpa e não no dolo. Estou aguardando. Senhoras e senhores, eu vou encaminhar umas solicitações para alguns órgãos e na outra semana eu mantenho os senhores informados sobre essa coisa linda. Boa noite.